Esse vídeo fala da maneira como nós da Missão Central celebramos algumas datas, e em especial a data do Dia dos Pais. Queremos salientar que, infelizmente, muitos são aqueles que possuem terríveis, péssimas experiências com seus pais. E por isso a figura paterna, para alguns, é um momento muito delicado, muito difícil de ser falado e também exaltado. Por isso, alguns problemas também vinculados a Deus, uma vez que Ele é tido e conhecido como Pai. A psicologia também atribui essa projeção e, além dessa projeção, esse problema que, infelizmente, ao se observar Deus, Pai, percebe essa interferência de uma experiência paterna ruim e, portanto, também assim uma interferência ruidosa, ruim em relação a Deus e seus filhos. Por isso, nessa noite, de uma maneira muito especial, muito clara, muito direta, e da maneira da missão falar, nós queremos falar sobre essa paternidade sui generis de Deus. Deus possui uma paternidade sui generis, não é aquela paternidade que por muito tempo foi dito. E, portanto, com essa paternidade sui generis, nós queremos lembrar a você que você também pode ser filho deste Pai, Deus, mas não caracterizado como um pai, infelizmente para alguns, abusador, como um pai, infelizmente para alguns, nulo, sem nenhuma presença, como um pai, infelizmente para alguns, violento, como um pai, infelizmente para alguns, dado ao alcoolismo e à violência doméstica. E nós não estamos falando desta figura paterna, nós estamos falando de um pai sui generis. E quando a gente fala desse pai sui generis, ou seja, único no seu gênero, na sua maneira de expressar a sua paternidade, nós estamos falando inclusive da maneira como ele se revelou, o pai de Jesus e o pai de todos nós, mas acima disso, a maneira como ele, em 3 aspectos, ele demonstra essa maneira sui generis de ser pai e de nos acolher como filhos. Então precisamos inclusive lembrar alguns aspectos. Primeira coisa sui generis de Deus como Pai. A teologia, a Bíblia, afirma que Deus é Espírito. E quando fala sobre isso, nós não estamos falando de um pai que possui características físicas de um genitor ou de um progenitor. Nós não estamos falando do macho alfa, nós não estamos falando do homem, nós não estamos falando dessa caracterização tão comum, patriarcal e machista de hoje. Quando a gente fala de Deus como Pai, nós estamos lembrando deste que tem na sua maneira sui generis de agir a paternidade também. Então não há em Deus características físicas de um homem progenitor. Não há em Deus o falo ou o pênis. Não há em Deus a força ou a brutalidade ou as características de macho. Por isso ele é um pai sui generis. Por isso ele é um único pai de uma maneira diferente e acima de qualquer outro pai. E é importante lembrar disso. Que quando nós falamos de Deus como pai, nós não temos e não podemos ter aquele arquétipo macho, masculino, que está ali providenciando, provendo, determinando, enfim, não, nós não estamos falando disso. Quando nós falamos dessa paternidade de Deus, nós estamos falando daquele que resolveu simplesmente acolher outros e dar a outros proteção, segurança, alívio, abraço, sustento e, enfim, todas essas coisas de uma maneira sui generis. Deus é Espírito, portanto, cobrar de algumas pessoas, inclusive a existência do falo, a existência do pênis para que seja pai, é algo inclusive fora do contexto bíblico, divino de Deus. Uma vez que se você cobra isso de alguém, então você vai precisar cobrar isso de Deus também. Bom, Deus, ele é Pai, independente das características físicas que nós buscamos em outras pessoas para dizer e apontar se é Pai ou não. Outra característica sui generis de Deus não é apenas nas suas questões
sabe, fora dessas questões físicas, porque ele é espírito, mas também a maneira como ele age como Pai as nossas vidas. E quando a gente fala desse agir de Deus sui generis, essa forma de agir única, nós estamos falando que ele não age única e especificamente a partir de uma masculinidade exacerbada. Ou seja, não é o macho agindo. Até porque ele demonstra para os pais que ser pai não é ser macho. Ser pai é ser aquele que protege, é ser aquele que cuida, aquele que zela, independente da sua figura. É aquele que, de fato, provê não apenas o bem, não apenas o alimento, mas a presença, o afeto e o carinho. Então é esta maneira como Deus também age. Deus age com sua presença, com seu afeto, com seu carinho, inclusive tomando para si algumas ações até maternais. Só que como não é o caso de hoje, a nossa palavra, é importante lembrar que este pai sui generis é um pai que, de uma maneira muito específica, ele age de forma que nós nos entendamos, nos compreendamos que as suas ações reverberam em amor, misericórdia, graça, ações daquele que não quer tornar na vida do outro uma relação de senhor e servo, como alguns pais antigamente. Não quer tornar na vida dos seus filhos como alguém que apenas gerou e não se encontra mais próximo, não intervém, não ajuda, não está presente, nada disso. Quando nós falamos de um Deus paternal, quando nós falamos de um Deus com sua maneira sui generis de ser pai, nós estamos falando de um Deus que está presente, a sua forma, a sua caracterização, inclusive a partir de outros e outras pessoas. É importante lembrar isso, é importante lembrar da maneira como Deus se não apenas materializa, mas como Deus se faz presente a partir de outras formas de ação. Portanto, quando nós falamos desse Deus sui generis, nós estamos falando de um Deus que não é caracterizado pelo arquétipo masculino. Um Deus que não age apenas de uma maneira como o macho alfa agiria, o patriarcalismo agiria. E também, além disso, quando nós falamos de um Deus que é sui generis na maneira de agir, nós estamos falando também no seu propósito. O propósito de Deus não é apenas reproduzir. Ele não é um reprodutor. Ele não quer reproduzir a sua espécie ou reproduzir a si mesmo, como infelizmente alguns pais desejam, né? Reproduzir pessoas iguais e reproduzir para essas pessoas valores iguais. E quando essas pessoas saem daquele conceito, eles são renegados. Então, se o filho ele não corresponde às expectativas do reprodutor, daquele que reproduz, não apenas geneticamente, mas de uma maneira fenotípica também, ou seja, com seus comportamentos, infelizmente, se não reproduzir da mesma forma, esses são expulsos, são desconsiderados, ou enfim, cria-se um grande dilema, muitas das vezes até questões de violência envolvendo aquele reprodutor que foi frustrado na sua reprodução. Deus não é esse reprodutor. Deus não é aquele que deseja e impõe a reprodução de outros mini ou semideuses, de maneira alguma. Este Pai, chamado Deus, Abba, ele é tão maravilhoso que ele continua sendo Pai, apesar de sermos tão diferentes, apesar de sermos tão e completamente diferentes. Deus continua nos amando, Deus continua, inclusive, implementando a relação pai e filho. Este é o Pai. Este é o Pai que não apenas é exemplo para nós. Esse é o Pai que demonstra como deve ser a relação pai e filhos. Aquele que respeita de fato a maneira como seus filhos são, a maneira como eles realmente foram criados, na sua diversidade.
Por isso, quando nós olhamos Deus e a maneira paternal como Ele cuida de seus filhos, nós crescemos na sabedoria de acolher nossos filhos assim como eles são, da maneira que são. Isso inclui não apenas cor, isso inclui não apenas as suas multifacetadas vidas, isso inclui as suas orientações sexuais, isso inclui os dilemas e os problemas da vida, isso inclui tudo aquilo que o filho traz para a gente como combo. Isso inclui realmente ser o pai que não deseja uma reprodução de si, porque isso seria a mais cruel demonstração de egocentrismo, mas é o pai que, na diferença entre pai, genitor e filho, o gerado, ele continua amando, continua com amor. Deus é esse pai sui generis, que não impõe uma reprodução de si mesmo. Pelo contrário, ele respeita e ama a diferença entre ele e seus filhos, a diferença entre os filhos. Essa é a grande maravilha e a grande dádiva. Ele é sui generis também, porque ele não apenas acolhe aqueles que surgem de si mesmo, ele não apenas acolhe aquele que surge das suas propensas religiões, não, de maneira alguma. O Pai, Deus, ele é sui generis porque ele se faz pai daqueles que desejam a sua paternidade. Ele é pai de todos, ele é pai verdadeiramente de todos. Por isso não é uma questão de DNA de si, muito menos um DNA da fé, como muitos gostam de colocar, como muitos gostam de gerar, aqueles que são de não apenas crentes de sangue azul, entre aspas, mas aqueles que tradicionalmente são os donos da fé. Não, o nosso Deus é um pai sui generis por causa disso. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala como a maneira como Ele nos adota. Eu, como filho adotivo, sei a grandeza e a beleza como é tudo isso, essa adoção. A primeira vez que eu compreendi, que eu ouvi acerca de adoção na Bíblia, a minha compreensão foi muito clara, muito fácil, muito direta, por conta de uma experiência de adoção. E quando nós falamos deste Deus que é pai sui generis, ou seja, é único na sua maneira, no seu gênero de agir, nós estamos falando desse pai também sui generis em adotar seus filhos. Ele não está apenas ligado àqueles que possuem DNA da fé, ou da religiosidade, ou aqueles que estão vinculados a ele por outra circunstância. Se há uma vinculação, a vinculação é amor, é misericórdia, é graça. Se há uma vinculação, é a vinculação dele com aqueles que são injustiçados, nas quais ele deseja fazer justiça e os toma como filhos injustiçados, para que neles a justiça tenha valia. É nisso que nós entendemos este pai sui generis, inclusive em acolher aqueles que foram dispensados, que foram negados ou rejeitados, aqueles que foram deixados à margem, na marginalidade. São esses que o pai sui generis adota como seus filhos. E como é lindo ver a maneira que Deus, ao adotar seus filhos de uma maneira sui generis, como Ele implementa sobre seus filhos nome, sobrenome, a partir de Cristo Jesus. É por Cristo Jesus que os adotados em Deus, é por Cristo Jesus que eles se tornam também família de Deus. Entenda isso. Deus é aquele pai sui generis que nos acolhe, que nos abraça. Portanto, eu queria que você abrisse mão de todo e qualquer preconceito quanto a um tipo específico de gente, de pessoa que deva ser pai ou que não deva ser pai. Eu queria que você abrisse sua mente para entender que Deus é um Deus sui generis na sua paternidade, que ultrapassa, inclusive, aqueles modelos que as pessoas criaram, que pode e que não pode, ser pai ou não.
ser filho ou não. Deus ultrapassa isso. Ele faz daqueles que não deveriam ser filhos, seus filhos. E ele que não deveria, nesta lógica, ser pai, ele é pai. Entenda uma coisa, Deus, com suas ações sui generis, transforma tudo e estabelece a paternidade a partir de si. Quero ainda, com essa palavra, encorajar você a retirar de si a péssima experiência que você provavelmente teve com o seu pai e não confundir essa experiência com a experiência de Deus, o outro pai, o pai sui generis, o pai que é único na sua maneira de agir em relação a todos nós. Eu quero te encorajar a entender que não há uma relação direta entre aquilo que você sofreu com o seu pai e aquilo que Deus deseja que você viva nesta paternidade sui generis. Tome coragem, ultrapasse essa barreira. Se preciso, peça orientação, ajuda profissionais e assim liberte-se de um pai que te violentou, que feriu tua alma, que feriu tua vida, que te fez sangrar, que fez com que o teu psicológico sangrasse também. Eu gostaria que você, encorajado por esta palavra, abrisse teu coração à paternidade sui generis de Deus, porque Ele está pronto, desta maneira, sui generis, única, a te acolher, te adotar e fazer de você filho, filha, independente de quem seja, cor, raça, religião, aspecto social, independente da sua orientação sexual, Ele está pronto para te fazer filho e filha em seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que assim celebremos não apenas o Dia dos Pais milimetricamente forjados e formados por um moralismo ou por um desejo humano, mas que celebremos o Dia dos Pais nesta paternidade sui generis de Deus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.